Boa noite, meus seguidores do YouTube, a paz do Senhor, que Deus abençoe todos vocês neste sábado. Quero trazer aqui uma palavra profética nessa noite, uma mensagem, a qual o Senhor tem uma promessa para todos nós nessa noite. Bom, vamos para o texto sagrado. Salmo de número 132 e no seu versículo de número 1. Salmos de número 132 e no seu versículo de número 1. Diz assim: lembra-te, ó Senhor, de Davi e todas as suas aflições. Irmãos, veja o que diz o texto sagrado nessa noite. Lembra-te, ó Senhor, de Davi. Nós vemos aqui que o título deste salmo está falando sobre o zelo de Davi pelo templo e pela arca e as promessas feitas por Deus. Então Davi, ele tinha um cuidado, um zelo com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus. E é importante que nós, como cristãos, nós como servo de Deus, façamos como ele. Carregamos os exemplos de Davi, porque nós seguimos o Deus de Davi, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E as promessas que existiu na vida de Davi também existem nos dias de hoje também. Nós vemos que Davi, meus irmãos, é o nosso herói da fé. A palavra de Deus diz que Davi foi um dos reis que Deus prosperou o seu reinado. Ele reinou em 2 lugares. Ele reinou no Hebrom e reinou também em Israel. Ele reinou em Judá e reinou também em Israel. Então nós vemos que Deus começou a falar com Davi. Davi, ele tinha um zelo pelo templo do Senhor, ou pelo tabernáculo do Senhor, ou pela obra do Senhor. Nessa noite eu quero lhe fazer um apelo, ou uma pergunta que fica em sua concepção de pensamento. Qual é o teu zelo? Qual é o cuidado que você, meu amigo, minha amiga, tem com a palavra do Senhor? Então ele tinha zelo. Davi tinha zelo pelo templo, tinha zelo também pela presença. A arca do Senhor não era simplesmente, minha gente, um caixote, não. Era a presença de Deus. Porque através da arca vinha as promessas feitas por Deus. Então, através da presença dele, vinha também as promessas. Quando Deus ele se manifesta nas nossas vidas, primeiro na nossa vida nasce a presença de Deus. E quando nascem a presença de Deus na nossa vida, aí vem a promessa do Senhor. E o que o Senhor nos prometeu, ele é justo e fiel para nos cumprir a sua promessa. Porque a palavra de Deus diz que ele é fiel para cumprir. Pode até a mãe esquecer do filho que amamentaste. É muito difícil acontecer isso, mas pode. Mas jamais o Senhor esquece dos seus. Então nós vemos que aqui ele está falando sobre o cântico dos degraus, que significa cântico do saltério, o cântico da alegria. Então o salmista ele está expressando a sua alegria, um dos salmos anônimos, mas de um certo cuidado, a qual Davi, ele nos mostrou o seu zelo, a sua dedicação. Ele mostrou a preocupação em zelar pela obra de Deus. Porque o nosso Deus, ele é zeloso. A palavra de Deus diz que o Senhor ele vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. O zelo é acima
do cuidado. O Senhor, ele veio buscar um povo zeloso. Porque quando nós seremos zelosos na presença de Deus, nós temos boas obras. E a parte A do versículo do Salmo 130, Salmo 132, no seu versículo de número 1, Salmo 132, versículo 1, que é o texto que prego nessa noite, diz assim: lembra-te, Senhor, de Davi, e de todas as suas aflições. Irmão, Davi, ele passou por aflições como nós também passamos. No tempo dos discípulos, os discípulos também passaram aflições. Os profetas passaram aflições. A aflição, ela não vem para nos matar, mas ela vem ou acontece na nossa vida para que nós seremos zelosos com a obra do Senhor. Davi, ele tinha zelo pelo templo e também pela presença de Deus. Ele prezava a presença de Deus na vida dele. Em todo o tempo da nossa vida, nós temos que agradecer a presença de Deus na nossa vida. Se não fosse o Senhor estar conosco, nós seríamos devorados vivos, diz a palavra de Deus. A razão de nós estarmos aqui na face da terra é a presença do Senhor, porque aqui na terra ainda habita a presença do Pai, aqui na terra ainda habita a presença do Filho, aqui na terra ainda habita a presença do Espírito Santo. Então, pela grande misericórdia de Deus é que nós não somos consumidos, diz a palavra de Deus. E nós vemos aqui que Davi, ele tinha passado por suas aflições, mesmo com todo o zelo, com todas as suas certezas de promessa, ou com toda sorte de bênção, ele tinha passado por aflições. Mesmo que estava se alegrando sobre os degraus, sobre os cânticos, sobre o cântico do saltério, sobre as suas alegrias, mas ele estava passando por aflições. Muitas das vezes, nós estamos às vezes até contentes e felizes, mas não é por causa da nossa felicidade ou do nosso contentamento que nós não vamos passar por aflições, não. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. Mas o Senhor Jesus disse: mas tem de bom ânimo, eu venci e vós também vencerá. Jesus, ele nos deu para nós a graça para nos vencer. Hoje nós estamos vivendo na presença de Jesus. E Davi estava na presença do Pai, mas com zelo, e cuidado no templo, no tabernáculo. Estava com cuidado também na arca, e ele estava observando as suas promessas, que era feita por Deus. Deus tinha prometido a Davi que ele ia ser próspero. Então nós vemos que no versículo de número 2 do Salmo 132 diz assim: como jurei ao Senhor, e nos fiz tão poderoso como Jacó, dizendo. Veja bem, fizeram juramentos. Mesmo nas aflições que Davi estava passando, houve um juramento. Jurou-se ao Senhor e fez tão poderoso como Jacó. Do mesmo jeito que Deus abençoou Jacó, também Deus abençoou Davi sobre o seu poder, porque ele é poderoso. E fez Jacó dizendo também como poderoso diante do Senhor. A parte A do versículo de número 2, Salmo de número 132, no versículo 2, diz assim: como jurar ao Senhor o que faz? Irmãos, nós temos que ter um certo juramento do que nós fazemos a Deus. Se o Senhor, ele nos chamou para uma obra missionária, nós temos que fazer a obra missionária. A palavra de Deus diz que se nós não fazer a obra do Senhor, se nós não pregar, as pedras clamarão. Quem é essas pedras? Deus levantará pessoas para que venham fazer a obra, e a obra do Senhor, ela tem que ser concluída, ela é concluída. E Deus, sem nós, ele continua sendo Deus, mas nós sem Deus não é nada. Deus sem mim, ele é Deus. Jesus diz aos discípulos: sem mim, nada podereis fazer. Os discípulos estavam maravilhados com Jesus, porque Jesus tinha dado autoridade aos discípulos para que pegasse em serpente e em escorpião, para que orasse os enfermos e os enfermos seriam curados,
A palavra de Deus diz que quando os discípulos retornaram após o Senhor Jesus autorizar os discípulos, porque sempre dependemos da obra de Deus, a palavra diz que quando os discípulos chegaram, os discípulos falaram para Jesus: Senhor, até no teu nome os espíritos malignos nos sujeitam. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus ficou alegre em ver o relato dos discípulos, em ver o testemunho dos discípulos. Nessa noite eu deixo uma pergunta em concepção de vida: o que você tem feito para alegrar o Senhor? Qual é a sua preocupação? Qual é o seu zelo com a obra do Senhor? Então fica na sua concepção de meditação. A palavra de Deus diz que o Senhor se alegrou com o testemunho dos discípulos, com o relato que os discípulos contou o que aconteceu. Mas primeiro, para acontecer tudo isso, os discípulos precisam ser zelosos, obedecer a alguma regra que Jesus passava a eles, para que não fazessem, para que fazessem. E muitas das vezes, nós não alcançamos resultado espiritualmente, materialmente, porque nós não queremos obedecer regras. Mas Davi também obedeceu. A palavra de Deus diz que o Senhor não quer tanto sacrifício de nós, não, minha gente, mas sim obediência. Ele não veio tirar o sacrifício. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus ele é a propiciação do nosso pecado, pois ele é justo e fiel para nos perdoar. Ele não veio tirar o sacrifício, mas veio renovando os mandamentos como obediência, porque ele disse que obedecer é melhor do que sacrificar. E o salmista Davi, aqui ele mostra a sua preocupação no verso de número 2, ele fez um juramento ao Senhor e fez tão poderoso, ele fez o juramento ao Senhor com certeza, de tal forma que nós vemos uma parte que a Bíblia fala sobre os seus juramentos. Nós vemos que a Bíblia mostra os juramentos de Davi. Davi fez um juramento poderoso, como também Jacó jurou-se diante do Senhor. Primeiro, porque ele esperava as promessas feitas por Deus. Nessa noite nós estamos esperando uma promessa. O Senhor nos prometeu vir nos buscar. Evangelho de São João, no seu capítulo de número 14, e no seu versículo de número 1, nos diz assim: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Então nós esperamos por uma promessa, porque a nossa morada não é aqui. Nós não somos cidadãos terrenos, mas sim cidadãos do céu. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele também se fala dos céus. A palavra de Deus diz que ele subiu até os céus. E ele nos diz que nós não teremos aqui morada permanente, mas tentando buscar a futura. Então nós temos que buscar a presença de Deus. E diz a palavra no verso de número 2 e parte A do versículo, ele fez um juramento poderoso como o de Jacó, dizendo, veja bem, versículo de número 3, certamente não entregarei, nem tendo em hábito, nem subirei o leito em que durmo. Então ele tinha a largueza e a certeza de falar certamente. Então nós temos que ter uma certeza qual é a nossa esperança, o que estamos esperando, o que precisamos para obedecer a palavra de Deus, para termos uma vida próspera. O reinado de Davi foi tão próspero que a palavra de Deus diz que ele foi próspero tanto em Israel como em Judá. Mas por quê? Porque a presença de Deus estava na vida de Davi. Davi tinha um compromisso com a presença de Deus. Ele não tinha compromisso só com a promessa, mas também com a presença. Porque para haver presença, para haver promessa, tem que haver presença. Se não haver presença, não há promessa. Então, primeiro, Davi ele zelava pelo templo do Senhor. E aí, depois ele esperava a presença de Deus, que a presença do Senhor simbolizava a arca. Era um símbolo da presença de Deus. Deus, naquela época, se manifestava em forma da arca.
Deus já não falava mais com o homem como falava com Adão, como falava com Moisés, como falava com os homens antigos. Deus já estava apresentando diante do seu povo através da arca. O povo pecou e depois do pecado do povo, a vaidade entrou sobre a face da terra, e aí houve o pecado adâmico, e após o pecado adâmico, aí Deus mudou o propósito de falar com o teu povo e usou a arca como a promessa e a sua presença e a presença de Deus. Então aqui se fala dos degraus, se fala do saltério, se fala da alegria. Nessa noite, se você está passando, meu amigo, por momento de tristeza, por momento de alegria, eu profetizo alegria, eu profetizo vitória na tua casa, na tua vida e na tua família. Nesse fim de semana, nesse sábado, é noite de vitória, é noite de alegria na tua casa e na tua família, no teu ministério. E veja bem que Davi, ele falou, certamente não entregarei, não entenderei, nem habitar-me-ei, subir-me-ei ao leito a que durmo, mesmo com todas as suas certezas. Verso de número 4, fala sobre as promessas e a presença. Não direi, somos, pois, os meus olhos, repouso da minha pálpebras, ou repouso dos olhos. O Senhor estava naquela época vendo todas as caminhadas de Davi. Não direi aos meus olhos um repouso da minha pálpebras. Então não houve nem o repouso, porque Davi estava enxergando a presença de Deus. Nós não podemos perder o foco da presença do Senhor. Nós temos que enxergar a presença de Deus na nossa vida, porque a presença de Deus é tudo para nós termos uma vida santificada na presença de Deus. Hebreus, no seu capítulo de número 12, versículo de número 14, nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, Davi via o Senhor porque ele esperava por uma promessa feita por Deus. Versículo de número 5, Salmo de número 132, versículo 5. Enquanto não o acho lugar, o Senhor é uma morada para os poderosos de Jacó. Enquanto não acho lugar. Irmão, veja bem, não achou jeito no problema que você está atravessando? Vou profetizar, vou trazer a você uma palavra profética nessa noite. Não achou jeito no que você está esperando? Faça como diz o versículo de número 5. Enquanto não achar lugar para o Senhor, a morada dos poderosos. Veja bem, se não achar lugar para o Senhor, mas nem as moradas dos poderosos vai se achar. Mesmo que você chegar em algumas pessoas que têm um poder aquisitivo, um poder grande, se não estiver na presença de Deus. O salmista nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham são os que edificam. Então nós temos que estar na presença de Deus. Versículo de número 6, a parte A diz assim: porquanto ouvir falar da arca e a entrada, se chamamos-lhe o campo, busquei. Veja bem, irmão, Davi estava vendo a presença de Deus. Eis que ouvia falar da arca, ouvia falar da presença de Deus. O ouvido de Davi estava são para ouvir. A palavra de Deus diz que por final dos tempos muito não ouvirão a sã doutrina. A palavra de Deus diz que nascerá em vossos ouvidos comichões, para que não ouve a sã doutrina, para que não ouve a palavra do Senhor. Mas Davi estava vendo a presença de Deus. No versículo de número 7, entramos, pois, ao seu tabernáculo, entra na santidade de Deus. Davi, nesse momento, quando ele vê a presença de Deus, a sua preocupação não era só enxergar a presença de Deus,
era entrar na presença de Deus. A preocupação na sua vida, irmão, não é só ver a bênção acontecendo na sua vida, mas é tomar posse da bênção de Deus. Nessa noite, eu trago-lhe uma palavra profética para você nessa noite. Tome posse da bênção do Senhor, porque o Senhor é contigo para te abençoar onde quer que esteja. Não importa o lugar que você está, importa que o Senhor quer te abençoar e ponto final. Veja bem que a preocupação de Davi no verso 7 era o tabernáculo, era sentir a presença de Deus e prostrava-se diante e esclarecia-se aos seus pés. Estava em pé, estava na posição, é o que eu falo. Nós temos que estar na posição do milagre. Então, muitas das vezes, as coisas, os milagres de Deus não acontecem na nossa vida porque estamos fora de sintonia, estamos fora de posição. Nós vemos aqui que Davi ele estava na posição de Deus. Primeiro, no versículo 6, ele ouvia falar da presença de Deus. No versículo 7, ele entra na presença de Deus e se prostra diante do Senhor de pé, numa posição que Deus estava pronto para lhe abençoar. No versículo de número 8, na parte A do versículo, o Senhor, como também o seu repouso, pôs a ele a arca da tua força. Deu força a Davi com a presença de Deus. Então o Senhor nessa noite, ele vai te exaltar com força na presença dele. Versículo de número 9, a parte A do versículo, visto pois também aos sacerdotes. Aí Davi entrou na presença de Deus, procurou o homem de Deus, o justo, que ficava alegre-se ao seu santo. Então o sacerdote se alegrou com a presença de Davi. E nessa noite eu quero fazer uma pergunta que fica em sua concepção de fé. O que você tem feito para alegrar o seu irmão? O que você tem feito para alegrar o seu amigo? Davi, quando ele estava cheio de Deus, quando ele sentiu a presença de Deus, ele alegrou o coração do sacerdote. Os discípulos, quando chegou diante de Jesus, trazendo o relato do que aconteceram na sua caminhada missionária, a palavra de Deus diz que eles trouxeram alegria para o Senhor Jesus. Então, nessa noite, entre na alegria do Senhor, alegre alguém que esteja do teu lado, porque vós sois um projeto de Deus. No seu versículo de número 10, nós vemos que o Davi, ele mostra o seu amor. Deus mostra o seu amor para Davi como teu servo, porque Davi se sentiu diante de Deus servindo ao Senhor. Nós temos que estar, irmão, em lugares de servo de Deus. Hoje em dia o Senhor precisa de pessoas que entre no átrio do Senhor. O que significa átrio? Significa presença de Deus. Entre na presença do Senhor, para que você venha ser um servo como Davi. E veja bem no versículo de número 10, que nos diz assim, versículo de número 10, Salmo de número 132 e versículo de número 10, nos diz assim: por amor de Davi, meu servo, não os faço virar-se o rosto, porquanto eu tenho ungido. Então você é uma pessoa de promessa. Por mais que você esteja passando por um momento de prova, por um momento de adversidade, jamais o Senhor vai virar o rosto para você. Jamais o Senhor vai virar a face para você. O teu amigo pode virar a face para você, o seu vizinho pode virar a face para você, o seu parente pode virar a face para você, até mesmo o seu irmão mais chegado pode virar a face para você, mas o Senhor não. O rosto do Senhor está ao seu favor. O Senhor está olhando a cada momento, a cada passo nessa face da terra que você pisa, o Senhor é contigo. Versículo de número 11. Quando o Davi ele entra na presença de Deus, no versículo de número 6, que ele olha e vê a presença de Deus, no 7 ele toma posse da bênção, no 8º versículo ele passa a acreditar no Senhor com suas forças, verso de número 10, ele olha para o seu amor comparável, o amor de uma pessoa ungida na presença de Deus. Verso 11 diz assim, que ele jurou-se, Davi jurou, como a verdade, que deveria, pois, os frutos de tudo quanto o seu trono, de todo quanto Davi fazia, ele dava graça dos teus frutos ou dos teus feitos. Então nós temos que agradecer ao Senhor
por tudo que acontece na nossa vida. Salmo de número 1 nos diz assim: pois tudo quanto faz prosperará. Não são assim os ímpios. Os ímpios não é dessa maneira. Mas a palavra de Deus diz que os ímpios são como a moinha que o vento se espalha. Pelo que os ímpios não substituirão ao juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Então o ímpio, ele não vai chegar ao juízo de Deus. O ímpio, ele não é julgado. A palavra de Deus diz que ele já está julgado, ele já está sentenciado até a sua impiedade. Mas a palavra de Deus diz que se ele arrepender na sua impiedade, o Senhor, ele pode perdoar a impiedade do ímpio até as suas gerações. Abaste uma coisa: o arrependimento. E veja que o Davi, no versículo de número 12, ele se apresenta como filho, guardando-lhe também o conserto de Deus, guardava-lhe o conserto de Deus, apresentando como filho, apresentando em guardar a presença de Deus, versículo de número 12. No versículo de número 13, porque também o Senhor alegrou a Sião. Significa, o Senhor alegrou a sua descendência, o seu lugar, porque ele foi obediente a Deus. Então o Senhor, nessa noite, ele quer alegrar a sua casa. Abaixo que você seja uma pessoa obediente, porque obedecer é muito mais melhor do que sacrificar. O Senhor, ele não quer sacrifício tanto, mas sim obediência. Então a obediência trouxe a Davi a presença de Deus e a sua graça. Versículo de número 13, quando o Senhor se alegra a Sião, se alegra com desejo de habitação, dizendo: a este é o meu repouso para sempre, habitarei, pois os que desejarem. Então o Senhor, ele não força ninguém, irmão, entrar no repouso de Deus. O Senhor não força ninguém a ser santo. O Senhor, ele não veio forçar ninguém, ele não veio obrigar ninguém, não. Jesus, um certo passagem da Bíblia, no Evangelho de São Mateus, ele diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie a ti mesmo, tomas em si a sua cruz e siga-me. Ele não obrigou ninguém, ele não obrigou nenhum dos discípulos, ele fez uma chamada, e a palavra de Deus diz que eles aceitaram a chamada do Senhor. Então o Senhor, ele não obriga a fazer a obra na vida de Davi, mas Davi se dispõe a fazer a obra de Deus. O que o Senhor precisa hoje na obra missionária é de disposição, é de pessoas dispostas, que possa fazer a obra do Senhor, que faça a obra do Senhor com zelo. Hoje está difícil de achar pessoas dispostas como Davi para fazer a obra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós temos que ser o exemplo dos nossos heróis da fé. Nós temos que ser como Davi, nós temos que ser como Isaac, nós temos que ser como Jacó, nós temos que ser como os homens da Bíblia. Quero me recapitular um pouco aqui, diante desse texto. A palavra de Deus diz que nós temos que ser, irmão, o exemplo do Senhor, para que assim nós venha fazer a obra do Senhor. E nós vemos no versículo de número 13, Salmo de número 132, em verso 13, que o Davi estava na presença de Deus, o Senhor alegrou todo o seu território com desejo de habitação. Versículo 15, aí vem a promessa de Deus para Davi e para nós: abençoarei abundantemente os mandamentos que farei, o pão e aos necessitados. Aí vem a promessa. Quando nós seremos obedientes, o Senhor, ele nos abençoa através da sua promessa, através dos seus valores de promessa. Nós vemos no versículo de número 16, versículo de número 16, a parte A, diz assim: revestirei, pois, a salvação aos que sucedeste aos seus santos, júbilo. Veja bem que o Senhor, ele abençoou e trouxe a salvação, trouxe a misericórdia. Visitarei a salvação dos sacerdotes e os seus santos, júbilo. Então ele visita. Nessa noite o Senhor está visitando a minha e a sua necessidade. Então nós vemos no versículo de número 17, aí fareis brotar
a força de Davi. O que acontece? Aí Davi começou a se encher do Deus. Deus começou a abençoar Davi, porque ele tinha preocupação em zelar com o templo do Senhor. E ele tinha preocupação com a presença de Deus. E ele tinha preocupação com a promessa que era feita por Deus, porque Deus tinha prometido a Davi. E Davi acreditava na promessa de Deus, porque ele tinha em plena certeza que o Senhor Deus ia cumprir as promessas na vida dele. Versículo de número 18 diz assim: e visitarei os seus inimigos, e confiação sobre, e florescerá a sua coroa. Veja aí, irmãos, isso é para quem tem promessa. Mesmo diante dos nossos inimigos, nós não seremos envergonhados. Mesmo diante dos nossos inimigos, nós florescerá com uma coroa. O Senhor tem coroa preparada nas nossas vidas. Apocalipse diz que nós temos que guardar bem o que nós temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Então nós temos que guardar. Nós vemos aqui, nesse texto que prego nessa noite, para nos recapitular, a parte, versículo 6, o Davi fala da arca, fala da presença. Versículo 7, o Davi entra no templo, entra no tabernáculo, mostra tudo quanto contaste pelos seus zelos ou pelos seus juramentos, mesmo em pé, diante do Senhor. Nós temos que estar na posição da bênção. Quero deixar essa palavra profética para todos vocês, que o Espírito Santo de Deus guarde em vossos corações, que seja zeloso com a obra do Senhor, que seja zeloso na presença de Deus, porque o Senhor ele vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Quero deixar um versículo chave no texto que prego aqui nessa noite, para ficar para a nossa meditação, para que nós guardemos no nosso coração. Vamos ver o versículo de número 16, Salmo 132, 16. Visitarei a salvação dos sacerdotes, eu e seus santos, júbilo. Então, o Senhor, ele nos visita nessa noite. Quero deixar um versículo chave nessa noite. A parte B do versículo de número 18 nos diz assim, a parte E: e ele florescerá a sua coroa. O Senhor florescerá a sua coroa diante da adversidade, diante do inimigo, diante do que você está passando. O Senhor está pronto para abençoar e florescer a sua coroa. Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Deixo a vocês essa palavra profética no nome de Jesus. Agradeço o carinho de todos vocês, a compreensão de todos. Desejo a vocês um sábado abençoado, um fim de semana. Que Deus abençoe todos vocês no nome de Jesus. Quero deixar o endereço do meu canal aí no YouTube, da minha página. Escreva aí Missão em Ação EV Aparecido Souza. Você vai estar aí vendo os vídeos, vai estar aí me ajudando na obra missionária. Inscreva no meu canal, sou novo, não tenho assim tanto seguidor, mas eu dependo de cada um de vocês que deixa aí o seu joinha, que curte aí as pregações, me ajude a fazer a obra missionária. Eu não tenho grandes igrejas que me patrocinam, eu não tenho empresário que me patrocina, estou começando pregando a palavra de Deus. Também não sou contra quem patrocina a obra de Deus, quem tem possibilidade de patrocinar a obra de Deus, patrocine a obra de Deus, porque quem planta para Deus não perde. Quem planta para o Senhor, colhe do Senhor. Então, eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Inscreva no meu canal aí, dê o seu joinha. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Eu rogo as orações de todos. Prometo, a próxima vez que eu me apresentar aqui no YouTube, trazer a vocês uma palavra profética. Deus abençoe no nome de Jesus. Amém? Tenham todos uma noite abençoada.